Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, ó Santo Espírito, vinde, amor ardente, acendei na terra a vossa luz fulgurante. Vinde, Pai dos pobres, na dor e aflições, vinde encher de gozo os nossos corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos e queridas irmãs e irmãos, nós vamos continuar a segunda aula, ou a terceira aula, do curso de graça, porque a primeira foi a introdução. Nós começamos o primeiro capítulo, a vocação do homem e a vida no Espírito. Temos estudado o homem, sua origem e o seu fim, a vida no Espírito. E agora nós vamos falar dos dois temas, o homem no paraíso e o homem recusa o projeto de Deus. Vou ler, vou comentar, junto com um outro texto que depois também enviarei em PDF para vocês, tá bom? É um texto curtinho, como eu disse, daquele livro do Sada e do Morro. Então vamos ler. Eu não quero ser longo na aula também, porque quero deixar, como são 2 créditos, que vocês possam ter tempo de saborear uma aula e depois um estudo dirigido, tá bom? Então vamos lá, força. O homem no paraíso, página 24. O primeiro homem não foi só criado bom, foi antes criado num estado de santidade e origem original. Esta graça de santidade original era uma participação na vida divina. É o número 374, 375 do Catecismo, né? Ele errou aqui, o autor, não é 375, começa no 374, vocês podem corrigir aí, vendo no Catecismo, e depois fala, que depois vocês vão ter um trabalhozinho também de interpretar um pouquinho o número 375 ao 379, só ler, tá? Que eu vou explicar depois. Então aqui, nós falando do homem no paraíso, e que o Catecismo vai dizer no número, interpretando de maneira autêntica o simbolismo da linguagem bíblica à luz do Novo Testamento e a tradição, a Igreja ensina, no número 375, agora sim, 375, que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram constituídos em um estado de santidade e de justiça original, como participação na vida divina. Então é melhor ler 374, 375, embora ele não esteja incorreto totalmente, mas para entender o texto ele juntou, tá bom? E no número 376 diz, pela irradiação desta graça de participar da vida divina, todas as dimensões da vida do homem eram fortalecidas. Enquanto permanecesse na intimidade divina, o homem não devia nem morrer, nem sofrer. Era uma harmonia interior. E diz assim, continua, volta lá na página 24 do nosso livrinho e diz, o dom da vida divina inesperada e imerecida ilumina, eleva e assume a vida pessoal. A partir desse momento, a vida humana está destinada a alcançar a sua plena realização na eternidade, participando da própria vida de Deus. Por isso que o autor vai citar aqui o número 376 do Catecismo. Pela irradiação dessa graça, todas as dimensões da vida do homem estavam fortalecidas, que eu já li, não? E ele corta alguns trechos, diz, a harmonia interior da pessoa humana
a harmonia entre o homem e a mulher e, por último, a harmonia entre o primeiro casal e toda a criação, constituía o estado de justiça original. Diz assim: esse fortalecimento de todas as dimensões da vida humana costuma se expressar com a categoria de dons préternaturais. O Catecismo da Igreja Católica prefere apresentá-lo como a expressão e radiação da graça, para realçar que esses dons não são entidades estranhas que aparecem na vida da alma, mas que fluem da comunhão de vida entre o homem e Deus. Antes de continuar, muito embora ele disse que o catecismo prefere não usar os dons preternaturais, mas eu quero explicar porque é importante entender isso. Por isso, depois, eu vou tirar aqui, vou fazer umas... Não perfeita como aquela digitalização, porque eu faço desde o meu iPhone, com um pequeno aplicativo que eu tenho, mas dá para ler, tá bom? Então diz assim, que o homem foi elevado à ordem sobrenatural. E Deus doou a Adão e Eva alguns dons. Não é algo, como ele diz aqui, o poso estranho ao homem, mas estava na alma do homem, impresso, que são as digitais de Deus, tá bom? Diz assim: quais os dons Deus concedeu ao homem? Os dons naturais são os devidos à natureza humana. Quais são? Em sentido absoluto, nenhum dom é devido ao homem, visto que lhe não é devida a existência. Mas, uma vez que Deus lhes dá a existência, há de dar-lhes os dons que a natureza humana exige. Nesse sentido, dizem-se dons naturais, por exemplo, a inteligência, a vontade, os dons ou qualidades corpóreas, a liberdade, etc. São os dons naturais, tá bom? E quais são os dons préternaturais? Préternaturais são os que estão acima da natureza humana, mas não são acima de outras naturezas criadas. Por exemplo, os anjos. Um exemplo nos explicará isso. O dom da imortalidade está acima da natureza humana, pois todo ser material deve naturalmente morrer, visto que a matéria é de si mesma corrompível. Portanto, não está acima da natureza angélica, porque os espíritos não têm nenhuma espécie de corrupção ou de morte. Ponto. Portanto, a imortalidade, que é um dom natural para o anjo, que é um dom próprio da natureza do anjo, que é puro espírito, é um dom préternatural para o homem. Préter. E há os dons sobrenaturais. São aqueles que estão acima de toda a natureza criada ou criável. São principalmente a graça e a glória. Consequentemente, estão não só acima da natureza humana, mas também da natureza angélica. São dons plenamente divinos, que é participação gratuita do que é próprio da natureza de Deus. A graça, que nós estamos estudando, e a glória, de ver a Deus face a face nos céus, que Deus tirou depois dos anjos rebeldes. Tá certo? Então depois nós vamos estudando, vamos lendo um pouquinho e vocês vão ter isso aqui. E eu vou explicar um pouquinho aqui, que logo em seguida ele fala qual é o fim natural do homem e o fim sobrenatural do homem. O fim natural, Deus dá um fim ao homem, já que é próprio do ser inteligente propor-se um fim em tudo o que faz. O fim do homem deve estar de acordo com a sua natureza e satisfazer as faculdades do seu corpo e do seu espírito. O fim natural do homem
consistiria em que seu corpo possuísse os suficientes bens corporais, o seu entendimento conhecesse as suficientes verdades e a sua vontade, amasse e possuísse os bens para ser feliz, vida plena. O fim último do homem estaria limitado pela sua própria capacidade de conhecer e amar. O homem estaria limitado à própria natureza, dada por Deus, mas natureza, o seu modo de ser. Para o tornar capaz de uma felicidade muito maior, Deus quis estabelecer-lhe um fim sobrenatural. Qual é o fim sobrenatural do homem? Diz aqui o autor. Tranquilo que vocês vão ler e estudar isso aqui, tá bom? Fim sobrenatural do homem. Com as suas próprias formas, o homem só pode conhecer Deus de um modo imperfeito. Não é capaz de o ver na sua mesma essência, pois esta é de todo transcendente ao ser criado. Mas Deus quis para o homem um conhecimento muito mais perfeito de si. Quis que os contemplássemos face a face no céu, tal como é de modo imediato, intuitivo e facial, donde se segue gozo inefável e interminável. E nisto consiste precisamente o fim sobrenatural. É a chamada visão beatífica, ver a Deus face a face no céu. E ele explica, eles, os autores, este fim sobrenatural, gratuito por parte de Deus, é obrigatório por parte do homem. O homem não pode renunciar a ele para se contentar com um fim meramente natural, porque a elevação à ordem sobrenatural é universal e absoluta. É como alguém dissesse, eu quero ser feliz sem ser divinizado. Eu sou feliz assim. Não existe, é falso. Porque Deus levou-nos a desejar mais. Aí a gente vê tanta frustração nesse período de ateísmo prático que nós vivemos. De modo que a todo homem se apresenta este dilema: ou ser imensa e eternamente feliz, gozando da visão do céu, ou ver-se para sempre privado de Deus e castigado com a eterna infelicidade. Não há outra alternativa. Esta simples consideração mostra-nos com que cuidado devemos tender à execução do nosso fim último. E aqui ele fala então a ordem sobrenatural. A ordem sobrenatural consiste propriamente em duas coisas. No fim sobrenatural, em que Deus destinou o homem. Nos meios sobrenaturais que Deus lhe deu para conseguir este fim. O mais importante dos quais é a graça santificante que se infunde nos sacramentos. Agora, aqui terá também elevação do homem à ordem sobrenatural. Noção. Deus elevou desde o princípio os nossos primeiros pais e todos os homens à ordem sobrenatural. Deus elevou. Deus criou o homem e o elevou. Não foi dado na própria natureza, é sobrenatural. Deus deu-lhes como fim último a sua eterna posse no céu, na visão beatífica. Para poder atingir esse fim, Deus concedeu-lhes meios sobrenaturais apropriados, o principal dos quais é a graça. O estado em que Deus criou nossos primeiros pais recebe duas denominações: estado de inocência, porque eles não foram formados no pecado, ao passo que todos os seus descendentes nascem no pecado. Depois também, calma, para não ficar muito pesado, quando nós formos falar da justificação, dentro da metodologia do Pozo, eu vou falar
do pecado original, que me parece que vocês já devem ter aprendido em antropologia teológica, mas não tem problema. Nós resumimos aqui de boa. No 2, na 1, né? Não sei. Não tem problema, esqueçam. Estado de justiça original. Com estas palavras se compreende os diversos dons sobrenaturais e preternaturais com que Deus os enriqueceu. Os dons sobrenaturais é a graça e a filiação. São principalmente a graça e as virtudes teologais e os dons do Espírito Santo. Bastará por agora dar uma noção sumária. A graça santificante é uma participação na natureza divina que nos torna filhos adotivos de Deus. Certo? Que nos torna filhos de Deus. É graça. Por que é graça? Porque está acima da natureza. As principais diferenças entre o filho e o servo são duas. O filho participa da natureza dos pais, de quem recebeu a existência. O servo é estranho à família. O filho tem direito à herança, o servo não. A graça torna-nos filhos de Deus, não por natureza, mas por adoção. Às vezes, numa casa, recolhe-se uma criança órfã que é educada com esmero e chega a ser adotado como filho. Dão-lhe o nome de família e participação na herança. Algo semelhante faz Deus conosco, dando-nos a participação da sua natureza e o direito à sua herança. Só Jesus Cristo é filho por natureza. Terceiro ponto, a graça não é uma participação substancial da natureza divina, mas uma participação acidental, pois a própria substância divina é incomunicável. O que significa isso? Aquilo que diz São Paulo. E em Jesus nós somos herdeiros de Deus. E ele explica, co-herdeiros de Cristo. Nós participamos da herança de Deus porque Deus nos adotou em Cristo. Cristo se tornou humano e nós somos co-herdeiros, nós participamos da herança de Cristo. Não por direito nosso, mas direito dado por Deus. Depois, aqui, diz assim, que são os dons preternaturais? Deus adornou nossos primeiros pais com 4 dons preternaturais, de grande excelência. 2 se referem à alma, à ciência e à integridade, e os outros 2 ao corpo, à imunidade e à imortalidade. O que é a ciência? Consiste em que, sem estudo, possuía um grande número de elevados conhecimentos, em especial conhecimentos religiosos e morais, que, por se referirem a Deus, não são propriamente sapienciais. Ou seja, são a ciência. Integridade, na ordem perfeita de toda a natureza. As paixões estavam perfeitamente submetidas à razão, e esta por inteiro submetida a Deus. Por isso não se dava um pecado passional, pois para tanto teria de se dar antes a ruptura da razão com Deus. Assim os nossos primeiros pais, em estado de inocência, não pecavam sequer venialmente. Outro ponto, a imunidade, que consistia em não estarem submetidos à dor. A própria lei do trabalho era para eles suave e deleitosa, não é? E o quarto, a imortalidade, pela qual não morreriam, depois de algum tempo seriam levados para o céu sem passar pela morte. Isso era os dons preternaturais, como não merecido, mas dado por Deus. Certo? Bom, e
ele fala de dons permanentes e transmissíveis. Estes dons, quer os sobrenaturais, quer os preternaturais, tinham duas propriedades: eram permanentes e transmissíveis. Quer dizer, eram permanentes, isto é, Deus concedeu aos nossos primeiros pais, não por algum tempo, mas de modo permanente, enquanto não se tornassem indignos deles pelo pecado. Eram transmissíveis, isto é, Adão transmitia-os por natureza a todos os seus filhos, de maneira que, se Adão não tivesse pecado, todos os homens nasceriam em estado de graça e em direito ao céu, e adornado de dons preternaturais. Está explicado aqui. Eu penso que ficou claro. Deus tinha dado esses 4 dons aos nossos primeiros pais, de modo permanente e transmissível. Agora, voltando ao livrozinho aqui, vocês vão receber depois, tá? Ele diz que o catecismo não explica os dons preternaturais. Claro, o catecismo, apesar de ser uma suma profunda, não teria tempo de explicar conceitos, mas aqui nós precisamos estudar, não é? Mas a realidade expressa é a mesma. Ele resume num parágrafo, dizendo assim: a imortalidade, poder não morrer, imunidade do sofrimento, integridade, livre da tripla consciência dos prazeres, do sentido, da apetência dos bens terrenos e da afirmação de si contrária à razão, e conhecimento necessário para exercer o domínio do mundo que Deus lhe tinha destinado, ciência infusa. Ele explica aqui num parágrafo coisas que nós precisamos aprofundar ali. Esse é o fato, o estado de santidade original que Deus elevou o homem. Mas aqui diz que o homem recusa o projeto de Deus. Infelizmente, este projeto maravilhoso de Deus ficou ofuscado pela irrupção do pecado na história. Com o pecado, o homem revolta-se contra o Criador, acabando por idolatrar as criaturas. Veneraram a criatura e prestaram culto, preterindo o Criador. Adão e Eva, divinizados já pela graça e destinados à plena divinização da glória, quiseram ser como Deus, mas desobedecendo a Deus à frente de Deus e sem Ele. A sua desobediência, pecado original, originante, tem consequências desastrosas. Perdem a santidade original e a sua irradiação na própria natureza. Perdem a integridade, a harmonia interior entre eles e com o mundo. Ficam submetidos à morte. Aqui também, no livro do Sada e do Moro, ele vai explicar o pecado, né? E diz assim, vou ler: o preceito e a desobediência. Deus colocou os nossos primeiros pais num delicioso jardim chamado paraíso terrestre, onde gozavam de tranquila felicidade. Elevou, além disso, a uma ordem sobrenatural, já estudamos, pela qual eram capazes de alcançar o fim sobrenatural da visão beatífica. Apesar de tudo, por ser infinitamente justo, Deus dispôs que esse fim fosse obtido por mérito próprio, de acordo com a natureza livre do seu ser. Impôs-lhes para tal um preceito, a saber, o não comer de uma fruta que se encontrava no meio do paraíso, advertindo claramente de que morreriam se desobedecessem. Adão e Eva não obedeceram o Senhor.
Eva deixou-se seduzir pelo demônio, que lhe dissera que se comessem seriam como Deus, decidindo por si o bem e o mal. Comeu, pois, do fruto e em seguida apresentou Adão, para lhe comprazer também comeu. O pecado dos nossos pais não foi um simples pecado de gula, mas um gravíssimo pecado de soberba, pretendendo ser iguais ao Altíssimo. Em virtude do dom da integridade, o pecado não podia ser de paixão, rebelando-se às paixões contra os ditames da razão, visto que lhe estavam perfeitamente submetidos. A ruptura tinha de vir por meio da rebeldia da razão, não querendo esta sujeitar-se ao domínio de Deus. Além disso, o pecado tornou-se mais grave pela circunstância de que a ordem era fácil de cumprir e de que eles não tinham nem ignorância que lhes cegassem a mente, nem a concupiscência que o arrastasse ao mal. Qual foi o castigo? E aí nós vamos falar do pecado original, que ele fala rapidamente. Os nossos primeiros pais não só foram expulsos do paraíso, como fala aqui no catecismo, linguagem simbólica, mas real. Como ainda foram privados dos dons sobrenaturais, a saber, da graça e do direito à glória celeste, e ficaram escravos do demônio e condenados à perdição eterna, se Deus não lhes perdoassem. Foram privados dos dons preternaturais. Assim, em vez de ciência, ficaram submetidos à ignorância. Por isso foi criado a escola e a faculdade. Em vez da integridade, sentiram a desordem da sua natureza, a saber, a concupiscência ou rebelião da carne contra o espírito e a inclinação ao mal por parte da vontade. Em vez de imunidade, viram-se submetidos a toda espécie de privações e sofrimentos. Em vez de imortalidade, foram castigados com a morte. Aqui, o pecado original, que é o originante, que ele disse aqui, diz assim: o pecado de Adão não é exclusivo dele, pois se transmite a todos os homens. Chama-se pecado original, porque nos vem em consequência da nossa origem. Este pecado vem-nos em consequência da nossa origem, porque Adão era a cabeça e fonte de toda a linhagem humana. Adão, portanto, com o seu pecado, fez com que a natureza humana se rebelasse contra Deus, e por isso, ao nascer, recebemos a natureza privada da graça e do direito do céu. E aqui ele explica muito bem o que é o pecado original, que diz assim: verdadeiro pecado, mas não pecado pessoal em nós. O pecado original verdadeiro é verdadeiro pecado, mas não é em nós pecado pessoal. É verdadeiro pecado porque nos despoja da graça do direito do céu. Por causa dele nascemos filhos da ira, como diz São Paulo, isto é, privados da justiça original, já falado aqui. Para melhor compreendermos esta noção, convém ter presente a diferença entre o estado de pecado e entre o ato de pecado e o estado do pecado. Vejamos como exemplo um roubo grave. O ato de pecado, ou seja, a própria ação de roubar passa. O estado de pecado, ou seja, a privação da graça que o pecado produziu na nossa alma, perdura até que o pecado nos seja perdoado. Pois bem, tratando-se do pecado original, a mesma distinção há a fazer. O ato foi cometido por Adão e passou. As consequências de seu ato, ou seja, a privação da graça e do direito do céu, perduram e afetam todos os seus descendentes. Mas em nós não é pecado pessoal. Este pecado, evidentemente, é diferente em Adão ou em nós. Em Adão foi pecado pessoal, cometido por um ato da sua vontade.
em nós não é cometido por um ato da nossa vontade, vem-nos sem nada termos feitos, mas em consequência da nossa origem. E eu acho importante, mesmo que eu não possa terminar o texto em uma aula só, me veio essa inspiração, eu vou ler aqui que os efeitos do pecado, né? Nasce despojado dos dons preternaturais, etc. e tal. O pecado diminuiu no homem a inclinação para o bem. Prestem atenção, gente. O pecado original deixou em nós uma debilidade, tá certo? A concupiscência ou a inclinação para o pecado não é em si mesma pecado. E o Concílio de Trento, nós vamos voltar a esses temas que é bom, condenou o erro de Lutero, que confundia a concupiscência com o pecado original, e assim o batismo apaga-nos este pecado, mas deixa-nos a concupiscência. É sim uma das nossas maiores mortificações e uma raiz maior no número de pecados. Preocupados com esta inclinação para o mal, São Paulo: quem libertará deste corpo de morte? Não implica injustiça por parte de Deus quanto aos dons preternaturais e sobrenaturais, porque Deus deu gratuitamente, nós não merecíamos pela nossa natureza. Deus pode retirá-lo. E aqui tem uma afirmação também. Quanto ao debilitamento ao pecado, que o pecado deixou na nossa natureza, também aqui quis Deus não agiu com injustiça, porque nos oferece meios muito mais adequados para nos fortalecermos e vencermos a tendência para o mal. Tá certo? E aí, só Nossa Senhora e Cristo, porque era Deus, Nossa Senhora por um dom, foi preservada do pecado original. Bom, esse é o ponto essencial. Aqui, volta ao tema, ele fala, página 26, né? A sua desobediência, pecado original, originante. É original por quê? Originante, porque ele gera o pecado original, que é a privação da graça da justiça original, que nós, descendentes de Adão e Eva, recebemos, que tem consequências desastrosas. Perdem a santidade original e a sua irradiação na própria natureza. Perdem a integridade, harmonia interior entre eles com o mundo, ficam submetidos à morte. A natureza humana, como já foi lido lá, fica ferida, inclinada para o mal e para o erro, debilitada para praticar o bem e afetada pela concupiscência. Nesta condição, e privada da santidade original, vem cada pessoa ao mundo, e este é o pecado original originado, ele explica aqui o que eu já expliquei, com o qual todos nascemos. É contrário, não cometido, é um estado, não um ato. Depois da queda, o homem não podia recuperar por si mesmo aquela santidade perdida. E não só isto, por ter ficado ferido a sua natureza, também não podia cumprir sempre de um modo íntegro a ordem moral natural de Deus. Mas Deus não o abandonou. Já o próprio episódio que relata o Gênesis 3:5, Deus anuncia de modo misterioso a promessa da salvação. Vamos ler aqui. Na Bíblia, que ele cita errado também, hein?
ele tem duas falinhas. Aqui, na página 26. Vamos lá, todo mundo, página 26. 3, a nota 8 não é 3,5, é 3,15, que a gente chama de proto-evangelho, da primeiro evangelho, primeira boa notícia. Eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a descendência de vocês e os descendentes dela. Estes vão lhe esmagar a cabeça e você ferirá o calcanhar deles. Nossa Senhora e a nova humanidade. Cristo é o novo Adão, Maria é a nova Eva. E a tradição cristã vê neste passo um anúncio do novo Adão, como eu já disse, que pela sua obediência até a morte de cruz, repara superabundantemente a desobediência de Adão. Então, meus queridos, nós vimos até aqui, o homem no paraíso, que ele explica em uma página, e o homem recusa o projeto de Deus. Para não ficar na superficialidade, porque eu também não posso precisar o conhecimento que vocês têm de Antropologia Teológica 1, e também não é importante, eu voltei esse livrinho que explica de modo mais tantantintim, que vocês vão ter em anexo. E depois, para terminar, tem a Boa Nova, né? Tá bom? Ao chegar à plenitude dos tempos, escreve São Paulo, Deus enviou seu Filho para que, nascendo de uma mulher sobre a lei, a todos resgatasse e recebêssemos a filiação divina por adoção. O Filho de Deus encarnou para nos salvar, reconciliando-nos com Deus, para nos fazer participantes da natureza divina e para ser o nosso modelo de santidade. Nos tratados de teologia que se ocupam da criação, do mistério de Cristo e da redenção, estudam-se pormenorizadamente, a partir da revelação, todas as riquezas que encerram. Dentre elas, interessa-nos aqui reter as seguintes. Então, vamos reter aqui o que ele pede. Ponto 1, na página 27. Toda a graça nos vem de Cristo. Ele conseguiu-no lá na cruz. Portanto, para o homem histórico, viver em graça e santidade, viver em Cristo, são a mesma realidade. A vida cristã gera-se e desenvolve-se na Igreja. A Igreja é a perpetuação da presença de Cristo ao longo dos séculos. É na Igreja, e na Igreja o homem é gerado para a vida da graça pelo batismo. Fortalece-nos com a confirmação, cura-se pela penitência e alimenta sua alma com o próprio corpo de Cristo na Eucaristia. Aqueles que sem culpa não conhecem nem a Igreja nem Cristo, Deus não deixa de outorgar-lhes as graças necessárias por caminhos que só Ele conhece. O batismo, dando a vida da graça de Cristo, apaga o pecado original e devolve o homem a Deus. Mas as consequências para a mesma natureza, debilitada e inclinada para o mal, persistem no homem e chamam-no para o combate espiritual. Então, ele reduz aqui, resume, por que Deus não nos tirou? Porque Deus não tirou a concupiscência, essa fraqueza que a gente tem que treinar, ficar forte com a graça, para dar uma prova de amor a Deus, porque o pecado de Adão e Eva foi um pecado de desamor. Desconfiaram do amor de Deus, sem ter razão para fazê-lo. E nós, vencendo as nossas fraquezas, testemunhamos que amamos a Deus. De modo concreto, essa debilidade manifesta-se nas chamadas feridas de natureza, que ele cita aqui na Vida Cristiana de Ramon. Ignorância, primeiro, dificuldade para conhecer a verdade e facilidade para se enganar nos juízos. Manifesta-se também
na propensão para ocultar a verdade, que compromete e exige adesão, e inclina para o espírito crítico e para a autossuficiência intelectual. Fantástico. Malícia, inclinação da vontade para o mal, tendência para o egoísmo, resistência a atuar por amor a Deus e aos outros. Debilidade, diante do esforço que requer a conduta reta, costuma aumentar dificuldades com a imaginação e dissuade de as enfrentar. A gente às vezes procrastina muito a vida, em qualquer aspecto. Concupiscência, afã desordenado de prazeres, exagera o atrativo dos prazeres e obnubila a inteligência, que deixa de compreender a ordem em que os deve observar, colocando-os em primeiro lugar, e a vontade inclina-se para eles de maneira também desordenada. Você vê que aquilo que nós vimos lá, ele resume em poucas linhas, mas é bom sempre dar uma lidinha naquilo, se você tiver dúvida. Se não tem, não precisa, mas eu vou mandar, tá bom? Conclusão. Nós falamos aqui que ele parte do Evangelho do Filho Pródigo. Lembra da introdução? Conclui aqui o primeiro capítulo. A situação do filho mais novo que contemplamos no início da parábola do Filho Pródigo é, pois, a do homem redimido até o fim dos tempos. Um homem que foi feito filho de Deus, mas que ao mesmo tempo conserva em si as feridas do pecado de origem. Por isso, a vida da graça será um combate. O homem deverá lutar, haverá derrotas, mas Deus sempre tomará a iniciativa para lhe outorgar de novo a sua graça. Queridos, então está aqui o resumo, tá? De tudo que nós falamos nessa aula, 42 minutos. Peço que vocês compreendam, eu não estou lutando aqui, às vezes não estou muito bem da asma, mas a gente vai para frente, porque Deus é grande e nós vencemos tudo por amor a Ele, porque sabemos também que a teologia faz um bem a nós e a toda a humanidade, ainda mais nesse tempo tão difícil. Então, depois, por gentileza, assistam a aula e façam um estudo dirigido. Um grande abraço, paz, saúde, bem e alegria, porque o Senhor nos enviou o seu Filho através de Maria para nos salvar. Amém.